Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom estarmos mais uma vez juntos, ainda que distantes, mas unidos no mesmo propósito de adorar, exaltar, glorificar aquele que nos chamou para viver na sua dependência, buscando a sua face, vivendo de acordo com o seu propósito. Nesse momento, pastor, pede para que você, junto com a sua família, se acomode de tal maneira para que esse momento de culto seja um momento mesmo de adoração e louvor, que você esteja assim livre de toda a distração e que o seu coração, sua mente estejam concentrados na adoração àquele que nos chamou nesse momento, todos nós, a adorá-lo e bendizê-lo. Nós estamos nesse último domingo em que celebramos a Páscoa, o 7º domingo da Páscoa. Tivemos durante um período, vários domingos, adorando ao Senhor, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nesse domingo também os cristãos no mundo inteiro celebram a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, nos preparando assim para que no próximo domingo estejamos, enquanto igreja, celebrando Pentecostes, a certeza de que Deus nos enviou o seu Espírito para vivermos na sua dependência e no poder que Ele nos dá para viver e proclamar o Evangelho. Quero convidá-lo e convidá-la que abramos as nossas Bíblias no Salmo 47, de 1 a 9, que diz assim a palavra do Senhor. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos louvar ao Senhor com o cântico de todas as tribos, Cantai todos os povos, número 67. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus.
Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Oh, como é bom estarmos, Senhor, certos da tua presença na nossa vida. Nesse momento em que estamos separados, ó Deus, distanciados, por conta de um momento tão difícil que enfrentamos enquanto país, enquanto mundo. Sabemos que não estamos separados da tua gloriosa presença, porque o Senhor está conosco, caminha conosco, sua mão poderosa se estende sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos. Tu és Senhor, Senhor sobre todas as coisas e acima de tudo, o Deus poderoso, cuja mão vem ao nosso resgate, vem ao nosso encontro, vem para nos abençoar. Bendito Senhor, eis-nos aqui, o teu povo, reunido em coração e mente, para adorá-lo, para bendizê-lo. Ouça, ó Deus eterno, as nossas orações, os louvores dos nossos lábios, e nos abençoe, Senhor. Nos abençoe com a tua gloriosa presença, para que mesmo nos nossos lares, cada família, ou mesmo este que se encontra solitário e solitária, que a gloriosa presença do Senhor possa agora acalentar os corações, trazer essa expressão maravilhosa do teu amor, que é capaz de nos encher da paz, nos encher de vida, nos encher da alegria, que redunda no louvor e na glória ao teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, como é bom exaltarmos o seu santo nome. E nesse momento nós também somos convidados de forma muito especial a confessar os nossos pecados, as nossas falhas diante do nosso Deus. Nós temos essa segurança de que o Pai está com seu coração aberto para ouvir as nossas orações. Então, dessa forma, quero convidá-lo de uma forma muito especial a fechar os seus olhos, a ter um tempo de oração silenciosa, contando com o perdão e com a graça do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, seja por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras ou pensamentos, Senhor. Nós queremos colocar tudo aquilo que possa ter ofendido, possa ter desagradado o Teu coração, ó Deus, neste momento, ó Pai, crendo que o Espírito Santo intercede por nós, ó Deus, e na esperança de que a obra maravilhosa de Cristo Jesus naquela cruz é suficiente para nos perdoar de todo pecado, de toda transgressão, ó Deus. Gratos nós oramos no nome precioso e amado de Jesus. Amém. Amém. Por meio desse arrependimento genuíno, verdadeiro, nós temos livre acesso ao coração do Pai e nós podemos crer na promessa da graça de Deus, bem como na segurança do perdão. Dessa forma, irmãos e irmãs, nós somos perdoados por Cristo Jesus. Amém? E em resposta a esse perdão que é dado a todos nós de uma forma tão maravilhosa, tão incrível por Cristo Jesus, que você possa estender o abraço da paz como símbolo desse perdão que nós também devemos dar uns aos outros. Então que, respeitando
todas as medidas de segurança, de saúde que nós estamos vivenciando, você possa abraçar, se possível, aquele que está ao seu lado, que está acompanhando o culto com você. Que Deus os abençoe. Como é bom saber que Deus que fala através das Escrituras é o Deus que continua falando conosco através da sua palavra poderosa, quando nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. É nesse momento que nós vamos orar para que Deus então abra a nossa mente, o nosso coração, e abençoando também o pregador, para que através da palavra pregada a nossa vida seja edificada, transformada, nós possamos nos converter ao Senhor e derramar a nossa vida de acordo com o seu propósito. Oremos. Bendito Senhor, nós te adoramos, na certeza de que Tu és Deus que fala, cuja palavra, a palavra de vida, é palavra que nos alimenta, é palavra que nos dessedenta de toda sede, é palavra que nos alimenta, porque é pão do céu. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E agora, bendito Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo abençoe a vida do pregador, a vida do reverendo Edson, para que a presença do Teu Espírito Santo inspire o seu coração, inspire sua mente, e que a palavra dos seus lábios, palavra vinda do alto, seja a palavra que toque profundamente a nossa vida e nos abençoe. Para a glória de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém. Enquanto Salvador teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a Ti, Senhor, e meditar no Teu excelso amor. Nós nesse momento faremos a leitura do Evangelho segundo Lucas,
capítulo 24, os versos 44 a 53. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para que abramos as nossas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 11. O texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe nessa meditação. E eu quero conversar com vocês como se este texto fosse um filme. Se ele fosse um filme de guerra, e como aqueles que nós estamos acostumados a assistir, tem uma missão. E Jesus, nesse filme de guerra, se fosse assim, ele está cumprindo a sua missão. Ele está subindo ao Pai, para que o Espírito Santo possa descer sobre os discípulos e sobre a igreja. Como o pastor Ézio disse no início do culto, nós estamos vivendo o 7º domingo da Páscoa, terminando o ciclo da Páscoa, falando sobre a ascensão do Senhor Jesus.
E aqui esse texto está dizendo que Jesus ensinou e que deixou mandamentos e depois de ter padecido, apareceu aos discípulos dando provas incontestáveis de sua ressurreição. Ele comeu com eles. Ele mostrou as suas feridas, dos pés, das mãos, das costas, a sua carne, os seus ossos. E ele fala algo interessante. Ele pergunta para os seus discípulos o seguinte: vocês estão vendo os meus ossos e a minha carne? Por acaso um espírito tem ossos e carnes? Ele, além de tudo isso, comeu peixe e mel com os seus discípulos. Conforme Erasmo de Roterdã, não há prova mais certa que esta de que um corpo está vivo, não é? De se alimentar. E agora esses discípulos estão vendo Jesus sendo elevado aos céus, e eu queria que você visualizasse este filme, pensando nos seguintes fatos. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e em vários textos ele aparece aos discípulos dando ordens e palavras de confiança e esperança. E é o que acontece, por exemplo, nos versos anteriores a Atos 1:11. Do verso 1 ao 8, essa palavra de esperança e de ensino é dado. Após deixar estas palavras de ordem, de confiança e de esperança, Jesus foi elevado às alturas para a glória, para voltar para a glória. Os homens que estavam presentes ficaram observando Jesus ser elevado às alturas, até ser encoberto por uma nuvem, e continuaram olhando para as alturas, mesmo depois de Jesus partir. E aí que no verso 11, Deus se manifesta através de 2 anjos, dando um chacoalhão nos homens da Galileia que ainda estavam parados. Porque se Jesus subir ao céu, como eu disse no início, é um filme que tem uma missão e Jesus está cumprindo a sua missão, para os discípulos é um filme de drama. É um drama, porque ele está subindo. Eles o estão perdendo novamente. Eles estavam ali parados, olhando as nuvens. Mas os anjos, ao aparecerem para os discípulos, estavam rompendo aquela inércia, aquele estado de congelamento, de paralisia em que os homens estavam. E por que eles estavam assim? Eles já estavam aterrorizados. Eles estavam espantados por causa do impacto da crucificação, da ressurreição, e agora pelo fato de Jesus ser elevado às alturas. Olha o drama, a decepção, um sentimento de perda. Ficaram sem Jesus na morte dele, e agora o estão perdendo de novo. O fato de Jesus ter sido elevado às alturas e deles o terem perdido de vista, talvez tenha sido uma surpresa para eles. Uma surpresa negativa ou uma surpresa assustadora. Era difícil compreender aquelas coisas espantosas acontecendo todas quase de uma vez, num curto espaço de tempo. Era muito para a cabeça deles e para o coração deles. Por último, é como se eles estivessem assistindo, sim, a um filme, sem imaginar o desfecho ou idealizando um final. E aí, o filme acaba, a tela escurece, mas eles continuam olhando fixamente para a tela com um olhar de muita dúvida e ansiedade. E agora? O que vai acontecer? Será que acabou mesmo? Será que este é o fim? Este é o fim do filme? Este é o fim da história? O fim da linha?
Então, por causa de tudo que já foi dito, eles ficaram como que esperando mais alguma coisa. E aí o filme seria outro, de suspense. O que vai acontecer? Esperando alguma explicação, esperando alguma resposta para a dúvida e para a ansiedade deles. Sabemos muitas vezes o que devemos fazer, mas somos tomados por uma paralisia. Esses dias não têm sido dias fáceis. Temos vivido dias difíceis por conta da pandemia. Muitos fizeram planos para este ano de 2020. Muitos tinham sonhos, agendas, programas, viagens, estudos, trabalhos. E a dificuldade é perder o controle de tudo isso. Ver um fim que não estava sendo planejado. Mas, pelo contrário, nós somos submetidos ao medo, as dúvidas surgem, as dúvidas de como será depois. E aí aquela ansiedade traz um desejo de agir sem esperar, tomar decisões precipitadas. Mas como nós devemos agir? Como nós devemos agir diante dessa momentânea paralisia, de um desfecho que não era o que nós esperávamos? Diante desse filme da nossa vida, que não é filme, mas é realidade. Porque Jesus subiu aos céus para terminar a sua missão. Há discípulos agora desesperados, paralisados, inertes, porque o drama da perda de Jesus, por assim dizer, está acontecendo. O que fazer agora? Como vai ser? A decepção. Como devemos agir? Com uma motivação. Agindo como testemunhas de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E eu quero convidar você para a gente caminhar aqui nessa nossa conversa. Como é que nós podemos agir como testemunhas de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo? De uma forma. Primeira forma. Agiremos como testemunha de Jesus quando obedecemos à espera. Nós não sabemos esperar. Nós temos dificuldade com a espera, de aguardar. Nós queremos fazer, às vezes, com as nossas próprias forças. Sim, nós precisamos esperar. Esperar o derramamento do Espírito Santo. Jesus disse isso para os discípulos: vocês precisam estar em Jerusalém, porque lá será derramado o Espírito Santo. Vocês precisam esperar. O derramamento do Espírito Santo foi fruto de espera. E como eu disse, muitas vezes nós não sabemos esperar, nos cansamos, nos estressamos. Os discípulos deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos do poder do Espírito, como está lá em Lucas 24:49. Talvez fosse o último lugar que gostariam de ficar, fosse lá em Jerusalém. Por quê? Porque é o palco da queda. Talvez se eles pudessem dialogar, questionar, eles diriam: Senhor, mas por que Jerusalém? Lá o Senhor morreu, lá foi como se o nosso fracasso, o ministério caiu, o Senhor foi morto, o Senhor foi sepultado. Por que Jerusalém? Lá é o palco da queda, o fracasso na vida deles. Mas o cenário do fracasso deve ser o lugar da restauração. É mais fácil sair do que ficar. É mais fácil ser um ativista do que depender de Deus. É mais fácil dizer que isso não pega em mim, que eu sou filho do rei, palavras assim. Posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas usado fora do contexto. Isso é bobagem, isso não acontece comigo. É mais fácil confiar na nossa força do que no poder do Espírito Santo. Mas a ordem é capacitação do alto, antes de ação na terra. Fiquem em Jerusalém,
porque vocês receberão o Espírito Santo. Não é olhar para cima como referência a uma espiritualidade desconectada da realidade. Pastor Ézio, no dia 22 de março, no início dos estudos de Atos dos Apóstolos, falou sobre isso. E se você quiser voltar lá na página da igreja para verificar de novo as conexões, a conexão entre o livro de Lucas e o livro de Atos, você pode rever esse vídeo, você pode rever esse estudo. Vai ser muito maravilhoso para esse contexto, para você ter essas ideias de volta à sua mente. Mas, então, ele disse isso lá, que não podemos ficar olhando para cima, desconectados da realidade. E aí nós agiremos como testemunhas de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo, agiremos como testemunhas de Jesus quando recebemos o poder. Aqueles discípulos queriam poder. Eles falam assim: Senhor, agora que nós vamos receber o Espírito Santo, é esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz: olha, esse não é o momento de falar sobre isso. Isso está reservado para o Pai. O que vocês precisam saber é que o poder que vocês vão receber vai ser para serem minhas testemunhas. Aqueles discípulos queriam poder para reinar, queriam saber sobre coisas que Jesus responde dizendo que não competiam a ele saber sobre coisas que só o Pai determinou, que o poder que eles receberiam não dariam condições de subjugar povos ou se vingar de reinos que dominavam Israel. Conforme justos Jonas, vocês receberão o Espírito Santo, que lhes ensinará aquilo que nem a razão consegue entender, a saber, que por meio da minha morte estabeleci meu reino. Agora vou ao encontro do Pai e governarei a terra verdadeiramente com poder, assim como as Escrituras predisseram. Não um reino carnal, mas sim espiritual. Cumprirei tudo. Assim, Cristo morreu e ressuscitou para cumprir todas as coisas e reinar no coração de cada cristão, de cada crente, justificando-os e tornando-os invencíveis contra o mundo, Satanás, o pecado, a morte e toda a criação por meio da fé no Evangelho. Desse modo, vocês serão testemunhas desse reino, anunciando para todas as nações da terra. Assim, dominarei todos os mares, exatamente como os profetas disseram. É poder para quê? É poder para queremos igualmente esse poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus consiste não de palavras, mas de poder. Mas poder para quê? Poder para sacudir o jugo do medo. Poder para tirar os olhos da especulação para a ação. Atos 1, 6-8. Poder para morrer. Atos 1, 8. Poder para perdoar. Atos 1, 8. Poder para ir além das fronteiras. Atos 1, 8. Poder para pregar. Atos 1, 8, meus irmãos. E assim agiremos como testemunhas de Jesus Cristo, no poder do Espírito de Deus. O terceiro modo, quando olharmos para o alvo. Irmãos, é preciso saber olhar. E agora não é como fizeram as mulheres diante do túmulo. Lucas. Como que um sentimento de tristeza, de incapacidade, nem tampouco olhar para o alto, como já disse, de quem tem uma espiritualidade desconectada. Devemos olhar para o alvo. Os anjos aparecem e dizem: homens da Galileia. É assim que Deus rompe o estado de inércia. Eles ficaram paralisados. Eles ficaram como quem não tinha uma ação. Eles ficaram perplexos. E essa expressão, homens da Galileia, varões galileus, funciona como um título, um status daquelas pessoas. Deus está querendo lembrar, num primeiro momento,
quem eles são. São homens, são varões, pessoas com hombridade, pessoas com força, com vigor. Não são bichinhos de pelúcia, não são flores, não são peças e objetos de cristais, não são frágeis, são homens, são varões, e ainda por cima da Galileia. Gente que estava acostumada aos perrengues da vida, gente acostumada às lutas, às perdas, aos desafios, gente para a qual a vida nunca foi fácil, gente para a qual Jesus veio com prioridade, gente amada e escolhida por Deus para receber o Salvador e andar com o Salvador. Gente escolhida para ver a crucificação, gente que foi escolhida para ver a ressurreição e agora a ascensão de Jesus. Então, acordem, não tenham mais medo, não deixem as dúvidas serem maiores do que a fé. Porque vocês aí estão olhando, sabe o filme? Quando começa então a tela escurecer, as letrinhas vão subindo, e a gente ainda fica pensando, quer ficar dentro da tela, puxa, mas esse foi o fim? Puxa, eu esperava outra coisa. Não, acordem, o filme acabou, o recado já foi dado, agora é hora de agir e viver aquilo que vocês ouviram no recado, ou nos recados de Jesus. Quais os recados? Os recados são que Jesus deu antes desse filme acabar. Qual foram os recados? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Vocês farão obras maiores que as minhas, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Um outro texto possível para esta meditação deste domingo seria o de João 17, onde temos a oração de Jesus por nós, a oração sacerdotal, e no final Jesus diz, não os tires do mundo, mas livra-os do mal. O que está do verso 1 ao 8 do texto de Atos, desafiando os homens a permanecerem na fé, a confiarem nas promessas, a saber que o Espírito Santo seria e foi derramado, para dar condições da gente seguir em frente, mesmo tendo perdido, entre aspas, Jesus. Jesus está desafiando eles à missão. E o versículo 12 diz, se a gente continuasse lendo, que os homens acordam e vão pôr em prática o que aprenderam e vão conhecer coisas novas que Deus tinha para eles. Importante observar, os homens ficaram paralisados, olhando a nuvem, como se tivesse mais alguma coisa nova para acontecer. Alguma coisa que desse a eles a certeza de que poderiam seguir o caminho com segurança. E na verdade tinha mesmo. Mas isso já havia sido comunicado para eles. Era o derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito Santo. Então, o que estava faltando não era mais algo da parte de Deus, mas da parte deles mesmos. Crer que Deus é fiel e que cumpriria a promessa. Os anjos dizem, não há mais motivos para esperar mais nada. Deus já fez e fará o que vocês precisam. Agora é crer, confiar e agir. Deus já fez e fará a parte dele. Jesus subiu e voltará. Quanto ao que é da responsabilidade de Deus, não há problema. Não tenham dúvida de que Deus vai dar conta da parte dele. Então vocês precisam dar conta da parte de vocês, sabendo que o Espírito Santo vai ajudar. Irmãos, nós também já recebemos o Espírito Santo. É motivo do nosso próximo culto na semana que vem, no próximo domingo, o Pentecostes. Mas nós já recebemos o Espírito Santo. E cabe a nós agora termos fé, como os anjos disseram. Em outras palavras, tenham fé. Pois é isso que eles estão dizendo. Ele subiu e ele vai descer.
Vocês o viram subir e vocês também o verão descer. Então, até lá, façam o que ele ordenou. Tenham fé, pois com fé nós vencemos a dúvida. Em 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos, como eu disse da mensagem do pastor Ézio, do curso dos Atos dos Apóstolos, no estudo dos Atos dos Apóstolos. Precisamos não olhar para baixo como as mulheres no túmulo, num tom de tristeza, incapacidade. Nem tão pouco uma fé que mostra uma espiritualidade desconectada da realidade, olhando para cima, só esperando Deus, Deus, Deus. De uma realidade que põe Deus à prova. Como disse o pastor Ézio no estudo do dia 22 de março. Não, mas uma fé que faz com que você espere pela orientação do Espírito Santo e faz seguir em frente com responsabilidade, segurança, sensatez. Uma fé que nos faz olhar para frente e perceber que podemos fazer muitas coisas para a glória de Deus. Porque assim seremos testemunhas de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus e de lá voltará. Mas até que ele volte, nós vamos escrever o restante da história. Porque, no fim das contas, esse texto está dizendo, naquela conexão que há em Lucas e no Atos, de que agora a história continua em nós, através do poder do Espírito Santo. Nós escreveremos o próximo filme. Nós escreveremos a próxima história. Nós escreveremos o próximo capítulo. Agindo como testemunhas de Jesus no Espírito Santo. Ou no poder do Espírito Santo. Siga em frente, meu irmão. As lutas vêm. Às vezes, nós sentimos como no filme de guerra. Mas o Senhor já venceu por nós. Nele, a guerra já foi vencida. Nele, nós somos mais que vencedores. E Ele confiou a mim e a você a continuarmos essa história. A Igreja do Senhor Jesus deve agir como testemunha de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E nós não podemos fazer isso sozinhos, isolados. Nós estamos cada um nas nossas casas. Nós estamos no templo. Mas a igreja se reúne em cada casa, em cada lar. E nós podemos falar desse Jesus. É essa a nossa missão. A nossa missão é falar dele. É falar de Jesus no poder do Espírito Santo. Até que ele volte. Porque ele subiu aos céus. Mas ele voltará outra vez aqui para nos buscar. Amém, irmãos? Deus possa te abençoar e te edificar com a porção desta palavra. No nome santo e precioso de Jesus, no poder do Espírito Santo. À medida em que cantarmos este hino que vamos cantar agora, nós vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos fazer isso com alegria. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e
Façamos juntos a leitura do Credo Niceno Constantinopolitano. Cremos em um só Deus, Pai, onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os tempos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu e está assentado à direita do Pai e virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, universal e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão de pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que bate e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vinda, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que bate e rebate as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vinda, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vinda, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vinda, vivendo em Jesus. Amém, irmãos. Que lindo, maravilhoso hino, né? Juntos na mesma fé, no mesmo amor. E Deus nos envia, como nessa mensagem que nós ouvimos. Ele nos envia a completarmos a missão no poder do seu Espírito. E nós também temos uma missão neste mês de maio, queremos adentrar até o mês de junho, com a campanha da oração das famílias, uma família,
orando pela outra família. Após o término do culto, você vai receber lá nos avisos do WhatsApp da igreja a lista das famílias que estarão orando uma pelas outras. O nosso pedido é que você receba também o contato da família, você vai receber, na verdade, o contato da outra família, para que você mande uma mensagem, para que você ore e tenha um contato, tenha um relacionamento durante esse tempo de oração entre as famílias. Vai ser um tempo maravilhoso, como eu disse no último domingo, de que é tão gostoso você receber uma palavra, eu estou orando por você. Que bom que vai ter alguém orando por nós. E vamos saber quem. E você também estará orando por alguém, também vai enviar palavras e a oração, e alguma meditação, e algum versículo que você entender que deve enviar. Ok? Nós vamos caminhando para o final deste momento de culto. Foi uma alegria poder saber que você estava aí do outro lado e sendo edificado pela palavra, pelas canções. A nossa gratidão também ao Ministério de Louvor, que tem estado aqui sempre, né? E ajudando no louvor e na adoração. Nossa gratidão. Que Deus seja louvado por isso também. O Rodrigo também, que tem nos ajudado muito nas transmissões do culto. Que Deus possa abençoar a sua vida também, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente. Então vamos caminhando para o final. Habite em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos orar, na sequência nós vamos impetrar a bênção. Pai, no nome de Jesus, obrigado por este culto. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado a Deus porque o Senhor deu provas incontestáveis da tua ressurreição. E quando os discípulos estão vendo o Senhor subir, estão vendo o cumprimento da missão que o Senhor tinha de realizar. Mas nós não ficamos sós. Na sequência, o Espírito Santo é derramado sobre a tua igreja. E nós podemos ser testemunhas, onde quer que estejamos, testemunhas de que o Senhor morreu, de que o Senhor ressuscitou, subiu aos céus, mas sermos testemunhas também da esperança de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Enquanto isso, devemos publicar a outras pessoas, a outras famílias, de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, da obra maravilhosa que o Senhor fez em cada um de nós. Então nos ajuda nisso, nos ajuda a tirarmos todo medo, toda paralisia, tira de nós toda ansiedade, faz de nós instrumentos da tua paz. Toma conta do teu povo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor visite a nossa nação, visite cada estado, cada município brasileiro, as autoridades governamentais, as autoridades de saúde, ó Deus, médicos, cientistas, enfermeiros que estão trabalhando diuturnamente para uma vacina, para um remédio. Nós pedimos, o Senhor pode, ó Deus, com um toque das tuas mãos, com um piscar de olhos, acabar com essa pandemia, com esse vírus. Mas o Senhor também pode usar todo o dom perfeito que vem do Pai das Luzes, como os médicos e como os enfermeiros e como a ciência, para acabar com esse mal. Mas nós esperamos em Ti, para o louvor da Tua glória. Fica conosco, Pai. Sustenta, visita as famílias da igreja, que eles se sintam pastoreados e cuidados por Ti. Visita os enfermos, ó Deus, para que toda necessidade seja atendida no poder que há do Teu nome. Cuida de nós. Dá-nos, ó Deus, paciência de esperar em Ti. Dá-nos, ó Deus, o cuidado para cuidarmos uns dos outros. Ó Deus, usa as nossas vidas. Sê com o Teu povo, sê com a Tua igreja. Em nome de Jesus, em que nós oramos agradecidos. E que a graça maravilhosa de Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, que de lá voltará para buscar o seu povo. O amor de Deus o Pai, que excede todo entendimento, a comunhão,
a consolação, a força do Espírito Santo seja sobre todos vocês, irmãos e irmãs, e toda a igreja do Senhor espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Todos tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.